Neste vídeo, o estranho testemunho de um cientista, publicado no Jornal Oficial das Assembleias de Deus, o Mensageiro da Paz, edição fevereiro de 1986. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana, do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Fui quase um ateu devoto, não acreditava que Deus fosse mais do que uma conglomeração da mente de cada indivíduo postas em conjunto e que por causa das coisas boas existentes nelas, tanto quanto eu compreendia, isso era Deus. Quanto ao real, ao todo-poderoso Deus que nos ama, que tem poder sobre todas as coisas, nisso eu não acreditava. Então, um dia eu tive uma experiência que, na realidade, me fez pensar. Estava em um laboratório de patologia, onde procurávamos descobrir o comprimento da onda de um cérebro. Encontramos mais do que uma. Encontramos um canal delas. Esse canal tem tanto espaço que as diferentes ondas do cérebro de cada indivíduo são como uma identificação que o separa de qualquer outra pessoa de longe, mais distintas do que as impressões digitais. Este é o ponto que devemos lembrar. Deus pode guardar um registro no céu, um registro dos nossos pensamentos como indivíduos, precisamente como o FBI pode guardar um registro das impressões digitais de todos os cidadãos americanos. Quisemos fazer uma experiência para descobrir o que acontece no cérebro no momento da transição da vida para a morte. Então escolhemos uma senhora cuja família a tinha enviado para uma instituição mental, mas que recebeu alta pelo fato de que o médico não lhe ter encontrado nenhuma outra doença, a não ser um tumor cerebral, o que lhe afetava o equilíbrio físico. No aspecto mental, ela era excepcionalmente brilhante, mas nós sabíamos que estava à beira da morte, e ela foi informada disso. Arranjamos um pequeno aparelho, o qual colocamos na sua cabeça para nos assegurarmos do que se passava no seu cérebro no momento da transição da vida para a morte. Pusemos também um pequeno microfone do tamanho de uma pequena moeda no seu quarto para que pudéssemos ouvir o que ela dizia no caso de falar. Éramos 5 cientistas insensíveis. E de todos, talvez eu fosse o mais duro e o mais ateu do grupo, que estávamos reunidos no quarto ao lado, equipados com os nossos instrumentos e preparados para registrar o que fosse proferido. A agulha do nosso instrumento apontava o 0 no centro da escala. Para a direita, a escala era calibrada a 500 pontos positivos. Para a esquerda, a escala apontava 500 pontos negativos. Tínhamos previamente registrado no instrumento idêntico a energia usada por uma estação de rádio de 50 kW ao enviar uma mensagem por todo o mundo, e a agulha registrou 9 pontos para o lado positivo. Quando os últimos momentos da senhora chegara, ela começou a orar e a louvar o Senhor. Pediu-lhe para ser misericordioso para com aqueles que tinham usado de despeito para com ela. Então reafirmou a sua fé em Deus, dizendo-lhe que sabia ser Ele o único poder, um poder vivo, e disse ao Senhor que o amava. Nós, os cientistas, estávamos tão absorvidos com a oração da mulher que depressa esquecemos nossa experiência. Olhávamos uns para os outros e vimos lágrimas nos nossos olhos. Desde criança que eu não chorava. Subitamente, ouvimos um ruído no nosso esquecido instrumento. Olhamos e a agulha estava a registrar do lado positivo
tentando ultrapassar desesperadamente essa média. Pelos instrumentos atuais, tínhamos registrado que o cérebro daquela senhora em comunicação com Deus tinha registrado 55 vezes mais do poder usado por uma estação de rádio de 50 kW ao enviar uma mensagem por todo o mundo. Depois dessa experiência, quisemos tentar outra muito semelhante. Escolhemos um homem moribundo num hospital de investigação científica que sofria de uma doença mortal. O seu cérebro, no momento da morte, ficou atrofiado, tornando-se praticamente um maníaco. Depois de instalarmos os nossos aparelhos, arranjamos uma enfermeira para o controlar. Ardilosamente, ela atraiu a atenção dele e depois, subitamente, disse-lhe que não queria nada e que não tinha nada a fazer ali. Ele começou a ofendê-la verbalmente e a agulha começou a pender para o lado negativo. Então, amaldiçoou-a e começou a usar o nome de Deus em vão. A agulha começou a oscilar entre os 500 negativos. Pela experiência atual, tínhamos registrado o que acontecia no cérebro humano quando um dos 10 mandamentos de Deus era quebrado. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Assim, havíamos estabelecido por experiência o poder negativo do adversário. Descobrimos que a verdade salutar é positiva e que as coisas não benéficas cobertas são negativas. Se nós, cientistas, podemos registrar estas coisas, eu creio com todo o meu coração que o Senhor Deus pode registrar todos os nossos pensamentos. Ele tem todo o poder e condições de registrar, seja o que for, muito melhor do que nós. Este poder é prometido aos crentes. É-nos permitido que, se tivermos os mesmos pensamentos e guardarmos a sua palavra, seremos arrebatados para nos encontrarmos com Jesus quando Ele voltar. Deus tem nos dado muitas e grandiosas bênçãos. A maior e mais maravilhosa se constitui na dádiva do seu Filho unigênito Jesus Cristo, o qual deu sua vida e derramou seu sangue para que pudéssemos ser purificados dos nossos pecados e curados das nossas enfermidades, dando-nos o direito de ter vida eterna. Antes de Jesus ter ascendido ao céu, disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Previamente, ele ordenara aos seus seguidores que esperassem até ser revestidos de poder, porque prometera orar ao Pai para que enviasse um outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de verdade. É esta presença de Deus que nos dá poder. Sua extensão, todavia, jamais pode ser medida em nossa concepção humana.